Meus queridos, nós estamos no 25º domingo no tempo comum e hoje a grande temática apresentada pela liturgia é, na verdade, um questionamento: como é ou como está a nossa relação com os bens materiais e, de maneira muito direta, com o dinheiro, né? Hoje nós ouvimos na primeira leitura o profeta Amós. Amós é um profeta suscitado por Deus no reino do norte, no reino de Israel. Nós estamos nessa leitura num episódio do século VIII a.C. O que estava vivendo o império, o reino do norte? Estava vivendo um momento de bastante exploração comercial, intercâmbios do povo para com nações pagãs, muita idolatria, muita corrupção, os ricos do reino cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, o rei e a corte cada vez mais enriquecendo e se afastando da vontade de Deus, e os pobres cada vez mais passando fome e sofrendo. E Deus, se tem uma coisa que irrita o coração de Deus, é a idolatria, quando aqueles que são seus escolhidos colocam no lugar de Deus quaisquer que sejam os ídolos, dentre eles o dinheiro. Por isso Deus suscita não somente Amós, mas existem outros profetas da Escritura que também atuaram no reino do norte nesta ocasião, na ocasião de desconstrução da verdade e da vontade de Deus. E Amós vai dizer hoje um trecho tão curtinho, Ouve isto, vós que maltratais os humildes, causais a prostração dos pobres, vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Porque um preceito mosaico era necessário para podermos comerciar ou comercializar, esperar passar a lua nova. O texto continua: quando passará o sábado para darmos pronta saída do trigo, diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças? Ou seja, guardar o sábado era um dos preceitos judaicos. Então, esses que governavam o povo e esses que dominavam economicamente o reino respeitavam o preceito religioso, que era guardar o sábado, que era esperar a lua nova para poder fazer comércio, só que descumpria a lei da justiça. Será o que mais agrada a Deus, a justiça ou o cumprimento de um preceito que diz não comerciem no sábado? Evidentemente que o que mais agrada a Deus é a justiça. Por isso, eles esperavam passar o sábado. No sábado não havia problema, sábado era o dia do preceito, mas no dia seguinte praticavam a corrupção. Esperavam passar o sábado para poder, no dia seguinte, adulterar balanças, aumentar pesos e anotar um peso, anotar de maneira diferente nos documentos, a corrupção que nós conhecemos. E Deus abomina a corrupção. Por isso Deus vai dizer aqui pela boca do profeta Amós: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. E às vezes, diante de situações de corrupção, tem muita gente que diz assim: não tem problema, ele rouba, mas ele faz. E isso, Deus não pensa desse jeito. Está escrito aqui: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Nunca mais esquecerei o que eles fizeram, porque a corrupção é algo inegociável, não está no projeto de Deus. Sempre que há corrupção, há o malefício de alguém paga o preço, e geralmente quem paga o preço são os pobres, na sociedade, os mais excluídos. E qualquer tipo de corrupção, minha gente, não é só corrupção político-governamental, porque nós também podemos refletir na nossa vida se nós também não somos corruptos.
toda vez que descumprimos a lei, também nos associamos àqueles que também descumprem. E não importa em mérito a questão do pecado, o pecado é imputado sua culpa pela prática. Quem rouba milhões tem a mesma culpa de pecado de quem rouba 10 centavos. É tão corrupto quanto. A palavra de hoje, né? E aí vem o evangelho de hoje, que parece ser uma contraposição. Dá a impressão, Jesus ele vai contar uma historinha, e dá a impressão que Jesus elogia a corrupção. Mas é que a gente precisa interpretar bem o texto de hoje, para a gente compreender o sentido pelo qual Jesus falou essas palavras, que os teólogos chamam de palavras enigmáticas, né? Jesus está caminhando. É bom sempre contextualizar no Evangelho de Lucas, que nós estamos acompanhando neste ano, aos domingos, lembrando que Lucas coloca um Jesus caminhante. Jesus está caminhando em Lucas, e quando ele está caminhando, ele está ensinando, ele está curando, ele está expulsando demônios, ele entra na casa, toma uma refeição com uma pessoa, com outra, mas ele vai caminhando rumo a Jerusalém, onde será crucificado. E onde vai o mestre, atrás devem estar os discípulos. Então os discípulos estão caminhando com Jesus rumo à paixão, mas eles ainda não estão entendendo o sentido dessa caminhada. Por quê? Porque eles estão preocupados com os bens materiais. Estão preocupados com os bens. Aí Jesus tem que parar de novo, né? Esses últimos domingos nós vemos as paradas de Jesus na caminhada para dar bronca. Na semana passada falava do sofrimento, não sei se vocês lembram, da cruz, né? E hoje ele teve de parar de novo a caminhada, porque tinha gente certamente presa ou atenta a questões meramente terrenas, o dinheiro. Aí ele vai contar uma parábola, que é uma historinha, que é enigmática. Nós temos uma personagem, um homem rico, né? Um homem rico que tinha muitos bens, e ele colocou uma pessoa para administrar os seus bens, um administrador. Acontece que esse administrador, que é chamado de desonesto, ele certamente praticou corrupção nos bens do seu patrão. Certamente deve ter passado a mão, né? De um jeito, de outro, ou deve ter administrado de maneira irregular ou de maneira incompetente os bens do seu patrão. E aí esse homem rico chega até ele os boatos, né? Olha, o seu administrador está passando a mão. E aí ele vai chamar o administrador e dizer assim: o que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. No fundo, o que ele está dizendo? Você está demitido, né? Acho que não tinha aviso prévio naquela época, né? Mas parece que tinha. Por quê? Porque deu tempo entre o que o patrão disse que ele estava demitido, deu tempo dele roubar mais um pouquinho. Acho que no aviso prévio, né? Aí ele pensou o quê? O meu patrão vai me tirar a administração. Eu não tenho nem para onde ir, nem para onde morar. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças. O que quer dizer isso? Ele sempre ocupou esse cargo com muitas facilidades. De um dia para o outro, alguém do gabinete ter de fazer serviço braçal lá no dia seguinte, não é fácil. Aí ele falou: isso não é para mim não, isso não me pertence, né? De mendigar tenho vergonha. O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar aqueles que devem para o meu patrão, vou dar um agradinho para eles, né? E depois eles vão me ajudar quando eu sair daqui. Olha que esperto, né? Aí ele chamou o primeiro que devia para o seu patrão, e ele pergunta: quanto deves para o meu patrão? Aí o primeiro fala: eu estou devendo 100 barris de óleo. Se nós formos pesquisar, né? Eu não fui dessa vez, não fui pesquisar esses valores, mas não sei se é uma
pequena quantia, não, deve ser grande, né? Antes era feito a troca, em vez de uso de moeda, era feito por troca. Então ele devia 100 barris de óleo para o patrão, para o chefe. Aí ele diz: senta depressa aqui, disfarça e escreve 50. Ou seja, alguém teve de bancar esses 50 que o devedor não vai pagar. Foi ele que bancou? Não. Ele pegou o dinheiro do próprio patrão, deu um jeitinho lá. Aí chamou o segundo: quanto você está devendo para ele? Estou devendo 100 medidas de trigo, escreve 80. Mas quem pagou esses 20? O patrão, né? E aí vem a questão enigmática desta parábola. Jesus elogia esse administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza, nos diz o Evangelho. Ora, mas lá na primeira leitura no profeta Amós, Deus diz: eu nunca mais vou me esquecer o que vocês fizeram para com os pobres. E aqui no Evangelho Jesus elogia o administrador desonesto. Como compreender essa anteposição? Na verdade, Jesus elogia não a desonestidade ou o ato imoral. Jesus elogia a esperteza dele, que é diferente. E aí Jesus vai dizer assim: olha, discípulos, porque ele está contando essa historinha para os discípulos. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Essa frase deve ser refletida, né? E nós temos de reportar aos santos, São Jerônimo, Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: esse evangelho é difícil de ser interpretado, né? Se Santo Agostinho diz, imagine o padre, né? Ora, o que quer dizer isso, no fundo? Quer dizer que os filhos do mundo, no texto em latim original, os filhos do século, né, que estão apegados apenas a essa existência, essa caminhada, eles são mais espertos, e às vezes nós nos tornamos um deles. Nós somos muitas vezes, no fundo o questionamento da parábola é assim: muitas vezes nós somos espertos para as coisas do mundo e concernentes ao dinheiro, aos bens, mas para as coisas de Deus nós somos muito frouxos e devagar. Se nós utilizássemos a nossa esperteza, a nossa malícia, a nossa pressa nas coisas de Deus, tanto quanto nós utilizamos quando corremos atrás das coisas do mundo, do dinheiro, né? A igreja estaria muito diferente, muito diferente. É só, o padre gosta de dar exemplos, né? É só olhar a vida espiritual, né? Comparar com a busca do dinheiro. Você deve ter um trabalho e você cumpre horário certinho no seu trabalho, de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, não sei, de maneira geral, e você vai todos os dias, né? Às vezes vai até meio doente trabalhar. Não vai? Por quê? Porque você sabe, se você faltar, vão diminuir o seu salário ou você pode ser demitido. E você cumpre de maneira primorosa, assídua, responsável. Mas quantas vezes católicos faltam à missa e trocam a missa por outras coisas? O que dá para concluir? Que o seu trabalho é mais importante do que a missa. Consegue compreender? Né? Se eu utilizasse dessa responsabilidade, dessa retidão, seriedade nas coisas de Deus, tanto quanto eu uso nas coisas do século, do mundo, a minha vida espiritual estaria diferente. Quanto tempo do seu dia você gasta correndo atrás do dinheiro? E quanto tempo do seu dia você dedica a Deus? Outra interrogação para nós, né? Ou Deus é apenas um acessório ou um momento lá do domingo à noite na minha vida, mas os outros 7 dias eu sou do Deus dinheiro? A palavra é dura para todos nós hoje, todos nós. E aí Jesus vai dizer outra frase enigmática, né? Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois o dinheiro vai acabar, e quando ele acabar, os amigos te receberão nas moradas eternas. O que Jesus está dizendo?
vocês vão padecer perdas financeiras. Todos vão, e é bem verdade. Se nós olharmos, todos os grandes impérios durante a história decaíram, todos. Os grandes empreendedores decaíram. E é assim a vida humana. Por quê? Porque o Deus dinheiro, quando ele é usado de maneira irregular, ou contrária à vontade de Deus, ele já não pertence mais a Deus, mas ao diabo. E o diabo dá e ele tira, minha gente, na hora certa. Por isso, Jesus está falando, sejam espertos. No fundo é isso. Todos nós precisamos de dinheiro, inclusive a igreja. Nada se faz sem dinheiro, nada, Mas usem o dinheiro, mas não coloquem o dinheiro no lugar de Deus, porque ele vai acabar, e quando ele acabar, você vai ficar frustrado. Ele vai acabar. Use com os amigos, Jesus está falando. O que quer dizer isso? Quer dizer que deve ter pessoas que colocam o dinheiro na frente do esposo, da esposa, Deve ter pessoas que colocam o dinheiro acima da família, e deve ter pessoas que colocam o dinheiro acima de Deus. E quando o dinheiro acaba junto a esperança do viver daquela pessoa. O dinheiro vai acabar, cuidado. Não tire Deus do trono para colocá-lo. Não tire. É isso que Jesus está falando. E é bem verdade, viu, minha gente? A gente já tem confissão. Quantos casamentos se deteriorando por causa de dinheiro, Quantos? A ambição, Um quer trabalhar e quer ser melhor que o outro, uma competição no seio conjugal, Ou um trabalha, o outro não se envolve, e o dinheiro acaba cada um tendo sua própria vida, mas são uma só carne, não são duas carnes diferentes. E o dinheiro vai desconstruindo relações. Quantas brigas. Você quer ver briga familiar? É quando morre o chefe da família. Os filhos vão dividir a herança, que não é uma grande coisa. Às vezes é um imóvel aí que nem vale muito, mas acaba com a família. Por quê? Porque o coração está no dinheiro. Esses acontecimentos de fato, são termômetros na nossa vida para vermos, será que Deus está no trono do meu coração ou é o dinheiro? Outro termômetro para nós sabermos quem está sendo nosso Deus, se é Deus de verdade ou se é o dinheiro, é a questão do dízimo. Está escrito na Escritura: a primícia do que você ganha não te pertence, pertence a Deus. E quantas pessoas que vêm à igreja, isso é preceito para quem vem à igreja, viu, minha gente? Não é quem não vem. Quantas pessoas vêm à igreja e não entregam ou não devolvem a Deus a primícia do que ganha por meio da igreja? É tão corrupto quanto os políticos corrompem os bens públicos. E pior ainda, porque os políticos roubam a gente, porque o dinheiro quem paga somos nós, os impostos. Quem desvia o dinheiro do dízimo, desvia o dinheiro não do povo, da população, mas do próprio Deus. Olha como grave que é isso. É a palavra de hoje. A questão do dízimo é um sintoma para nós, E a gente faz a contagem do dinheiro, junto da equipe administrativa, e às vezes vem no envelope do dízimo R$2. Será que aquela pessoa ganhou R$20 de salário no mês? É algo para refletirmos. Ai, padre, mas eu não posso dar 10% porque eu estou sustentando minha família. Claro, aí você tem que ter discernimento, Também a lei não deve. A lei tem que. Existe jeito de flexibilizá-la de maneira honesta. De fato, você está passando por esse momento, quando os seus familiares estiverem empregados, você aumenta um pouco. A palavra de Deus não é inflexível. Mas existem famílias com 5 pessoas que vêm à igreja, 5 trabalham e as 5 dão R$10 cada uma para a igreja. Tem algo errado. Tem algo errado. É um sintoma.
E é muito difícil vir aqui na frente falar de dinheiro, viu, minha gente? Mas hoje não tenho como fugir. Eu procuro não fugir da liturgia. A liturgia de hoje fala de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro. E Jesus diz assim: olha, se vocês são fiéis nas pequenas coisas, vocês serão fiéis nas grandes coisas. Agora, se vocês são injustos nas pequenas, vocês serão injustos nas grandes. O que quer dizer assim? Se você é corrupto com tão pouco que você deve devolver a Deus, imagine se você ocupar um cargo executivo do Brasil, ser o presidente da República, você vai roubar muito mais. É isso que está falando a palavra de hoje. Quem rouba no pouco, rouba no grande. Quem é infiel e injusto no pequeno, vai ser no que é grande, né? E aí Jesus vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Ou seja, não existe possibilidade de ter dois senhores, não existe. E aí Jesus diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí acaba o evangelho de hoje. O dinheiro, ele é necessário, é um instrumento. O problema é quando ele se torna a finalidade da minha vida. Aí a coisa começa a ser problemática. E o dinheiro pode ser um grande concorrente de Deus na nossa alma. Um grande concorrente de Deus, né? É claro que existem muitas outras coisas que concorrem o trono de Deus no nosso coração. A sexualidade, às vezes pervertida, né? A questão do poder e tantas outras coisas. Mas hoje a temática é o dinheiro, e é um concorrente de Deus. E hoje nós somos convidados a refletirmos: quem está sentado no trono do meu coração? Deus, aquele a quem não vejo, mas posso tocá-lo, ou o dinheiro? Quem de fato está aqui? A quem de fato eu estou servindo? É um grande questionamento para todos nós hoje, e que nós possamos responder a isso, né? Responder diante de Deus, que vem nos falar por meio desta palavra de hoje. Sejamos fiéis, meus queridos, e Deus, Ele recompensa aqueles que lhe são fiéis, no pouco, no mínimo. Nós temos aquele evangelho da viúva, não sei se vocês lembram, né? É um evangelho bastante bem peculiar e bem próximo do texto de hoje, né? Quando muitos judeus estavam depositando quantias grandes, exorbitantes no templo de Jerusalém, só para serem vistos, e vai lá a viuvinha com tudo que ela tinha, a moedinha, e põe lá, né? E aí Jesus vai falar: quem mais agradou a Deus? A viúva, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Então acolhemos a palavra de hoje, que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele no pouco, para conquistarmos o tudo que Ele tem para cada um de nós. Assim seja. Amém.